Olá, queridos! Estamos aqui para o nosso bate-papo de hoje, que falaremos sobre o tema: você quer ser a sua melhor versão? Ou você quer ser uma vítima? Ah, não, né? Eu sei que não. Porque quando nós falamos dos universos paralelos, que existem várias cópias de nós mesmos, a primeira coisa que as pessoas me perguntam é: poxa, se existem várias cópias minhas vivendo todas as realidades possíveis, eu quero viver a melhor versão, né? A versão que eu tô mais feliz, que eu tô mais realizado, né? Lógico, porque, como nós já falamos aqui, a nossa verdadeira natureza, ela é a felicidade, ela é a plenitude, a paz. Por isso que nós buscamos esses sentimentos, porque é o nosso verdadeiro estado. Mas nós nos afastamos dessa natureza, nós nos afastamos dessa perspectiva. E a nossa situação atual é que nós vivemos identificados a um falso eu, que não é o nosso eu verdadeiro, porque é essa verdadeira natureza de felicidade, amor, paz, tranquilidade, plenitude. E a gente fica tentando encontrar isso através do falso eu, que não vai dar certo, né, gente? Sinto informar, mas a impermanência atua o tempo inteiro. Esse falso eu, essa mente limitada, ela tá sempre vendo uma coisa e cega para mais um monte de coisas, e nós não vamos conseguir, mesmo que a gente consiga, vai ser uma coisa efêmera, uma coisa sujeita à impermanência, e mesmo no momento que a gente está lá curtindo e tal, a gente já tem uma preocupação, não é assim? A gente não relaxa, porque a gente sabe que aquilo é um momento, que aquilo também vai passar. Então, às vezes nós temos coisas muito boas, mas o próprio apego que nós temos àquelas coisas nos atrapalham a desfrutar, não é assim? Então, o que eu estou falando aqui é assim: quando eu falo da verdadeira natureza, da felicidade genuína, eu não estou falando que a gente vai deixar de ter os prazeres da vida, né? Que às vezes a gente acha que uma viagem, né, um carro novo, uma casa nova, uma roupa bacana, né, isso tudo vai trazer felicidade. Isso tudo traz os prazeres da vida. Mas a felicidade é outra coisa. A felicidade é uma coisa muito mais profunda. Então, nós não vamos deixar de ter os prazeres da vida, mas nós vamos não ficar escravos deles. Aí sim nós vamos aproveitá-los. Percebe o paradoxo? A nossa vida, o universo é todo paradoxal. Por isso que eu acho muito interessante os paradoxos da mecânica quântica, porque o universo é assim, a vida é assim, é toda cheia de paradoxos mesmo. Então, por quê? Porque quando eu tenho essas situações que trazem felicidade, se o meu eu está equilibrado, se o meu eu está centrado, o meu eu verdadeiro, não é o falso eu sei que eu posso curtir aquilo, eu posso desfrutar, e a hora que aquilo acabar tá tudo bem, né? Aí sim eu desfruto, porque se eu entro naquilo já morrendo de preocupação, se algum dia aquilo vai acabar, como é que eu faço para não perder? Eu nem desfruto. O Dzongzar Rinpoche, que é um grande mestre do budismo, ele fala que quando a gente começa um relacionamento, a gente devia encarar isso como um check-in num hotel. Eu acho um barato, né? Que ele fala assim: quando você chega para fazer o check-in no hotel, você já sabe que você vai ficar ali por um tempo, depois vai sair, né? Ninguém faz check-in no hotel achando que nós vamos passar o resto da vida no hotel. Então ele diz assim, ele diz que
quando ele fala para os alunos dele, né? Quando começar um relacionamento, veja dessa forma, como se você estivesse fazendo um check-in no hotel. Quer dizer, você vai entrar naquilo, vai aproveitar e depois vai fazer o check-out, né? Seja pelo término da relação, seja pela morte de um dos dois. E o mais interessante disso é que se você sabe que você está ali por um tempo determinado, você não vai ficar reclamando que a toalha do hotel tem uma manchinha desse tamanho. Você não vai ficar reclamando que o lençol da cama tem um tecido que te espeta um pouco, né? Você não vai ficar ligando para essas bobeiras. Você vai querer aproveitar ao máximo tudo que aquele hotel oferece, né? Tudo que você pode aproveitar naquele período de férias, porque você sabe que aquilo é só um período, aquilo é passageiro, né? Então, assim nós realmente desfrutamos. Então, às vezes, confunde, porque a pessoa fala assim, poxa, mas se eu começar se eu começar a meditar, começar a me afastar do falso eu, será que a minha vida vai ficar muito sem graça? Ah, mas aí minha vida não vai ficar muito sem graça, não. Muito descolorida, né? Porque aí eu vou ficar nesse espaço, porque a esperança e o medo é que dá graça na vida, né? Digamos assim. Isso, gente, é o falso eu querendo enganar a gente, né? Querendo dar graça a nada, dá o desespero, né? A ansiedade, né? E atrapalha a gente a viver as coisas, tá? A Pamela falou aqui, ó, aí que você começa a viver. É isso aí, Pamela, né? Por isso, o meu objetivo é usar o paradigma quântico para você mudar a sua consciência, para você dar esse salto quântico para essa outra mentalidade, aonde aí sim você vai ter uma vida livre, alegre, feliz, sem culpas, tá? Porque aí sim a nossa mente vai estar operando numa visão aonde nós vamos poder nos relacionar com o mundo, com o universo, com as pessoas à nossa volta, de modo que nós possamos realmente ter o melhor dessas relações. Porque a física quântica define o universo como um processo de relação. Nós estamos sempre nos relacionando, né? Eu falei na outra live dos níveis, né? Da dependência para independência para interdependência, que é onde nós realmente vivemos. Então, não é só chegar na independência. Claro que chegar na independência já é maravilhoso. Mas aonde nós vivemos de verdade é na interdependência. Só que, por outro lado, também não tem como você sair da dependência e chegar na interdependência sem passar pela dependência. Não sei se vocês viram essa live, tá? Se vocês não viram, volta aí nas lives passadas, que foi uma live maravilhosa. Inclusive, eu tive até um feedback muito legal de uma pessoa que assistiu. Ela me mandou até uma mensagem depois, no particular, dizendo que aquilo mexeu muito com ela, que ela teve até sonhos à noite, assim, que abriu muito a mente dela, tá vendo? E isso é o paradigma quântico. Isso é essa visão ampla que vai fazer a gente enxergar um monte de coisa que está aqui à nossa volta, mas que nós não enxergamos por conta de um paradigma limitado, tá certo? Agora, deixa eu responder aqui algumas perguntas. Perguntaram aqui, somos reféns das nossas escolhas? Então, nós não somos reféns na hora de fazer a escolha. Na hora de fazer a escolha, nós temos as infinitas possibilidades. Mas, raramente, nós estamos no estado de consciência que realmente vai nos conectar a essas infinitas possibilidades. Aí digamos assim, não é bem um paradoxo, mas é assim, é a confusão, né? É a coisa assim que não fica muito clara em relação ao colapso da onda, né? A cocriação, porque esse tema da cocriação
traz muita confusão. A gente não sabe direito como é que isso acontece, justamente por isso, porque a cocriação, ela, para nós realmente, né? Quando você faz uma escolha, né? Igual aquela história, né? Que você fala, eu tenho dedo podre, ou a minha amiga tem dedo podre. Nossa, só escolhe parceiro esculhambado, né? Por quê? Porque ela não tá escolhendo realmente. Quem tá escolhendo por ela é o falso eu. Ó o joinha do Instagram aí. De vez em quando o Instagram entra na live aí e faz os comentários também. Então, percebe isso? A gente faz as escolhas inconsciente. Mas mesmo assim é uma escolha, esse que é o problema, né? Mesmo assim, então, você pode até ter, né? Você pode trabalhar nesse nível da escolha, de fazer melhores escolhas. Mas a consequência, aí você é refém, né? Se for nesse aspecto que você está falando. Como eu também mostrei o exemplo, ó, você tem, imagina que isso aqui é uma varinha, né? A nossa limitação de visão, a gente só enxerga assim, ó, a gente enxerga só um lado. O outro lado a gente não tá vendo, tá? Então eu enxergo esse lado aqui, eu falo, esse lado me interessa, eu quero essa varinha pra mim. Só que quando eu pego esse lado, o outro vai junto, tá? Então, esse exemplo é interessante, né? Para ilustrar as nossas escolhas. Então, quando você faz uma escolha, aquela escolha vai ter uma consequência. Aí a consequência vai ser inevitável. Mas dentro dessa consequência, você também tem as infinitas possibilidades. Isso é que é maravilhoso. Então, eu fiz uma escolha errada. Poxa vida, agora eu tô aqui nessa confusão. Até porque o que nós vivemos hoje é o resultado das nossas escolhas passadas. E o nosso futuro vai ser resultado das nossas escolhas presentes. E aí você fala, mas eu tô numa vida agora aqui que, putz, eu por mim não teria escolhido nada disso pra mim, né? Então, o que aconteceu? Você acabou colhendo frutos de escolhas equivocadas, que, na verdade, você queria um resultado, mas plantou uma ação diferente, que não trouxe o resultado que você queria. Pelo contrário, trouxe um resultado que hoje, né, te desagrada. E aí? Agora então ferrou? Porque a escolha eu fiz foi lá atrás, não tem mais jeito? Não, aí é que o paradigma quântico vai trazer a boa notícia. As infinitas possibilidades estão disponíveis a todo instante. Então, mesmo na confusão que eu estou colhendo agora, eu tenho várias possibilidades de resposta. E a pior dela é o vitimismo, tá? Por isso que nós estamos aqui com esse tema hoje. Porque se chega agora e você fala, isso é paradigma clássico cartesiano, que o mundo existe de modo independente e eu sou uma vítima. O que eu posso fazer, né? Isso é paradigma do século XIX, tá? Então, você, né? E a gente tem essa tendência a cair no vitimismo, porque a nossa mente está nesse paradigma atrasado. Aí se você fica, né? Fulano tem sorte, eu não. Fulano tem uma família que apoia, fulano tem uma situação financeira boa, fulano tem uma boa aparência, fulano, quer dizer, os outros têm coisas que caíram do céu, né? Também não, se eles têm é mérito deles, é porque em algum momento eles fizeram ações que trouxeram esses resultados. Por isso, os mestres dizem, alegre-se com o sucesso dos outros, alegre-se com as bênçãos dos outros, porque quando você se alegra, você também ganha os méritos que aquela pessoa teve para obter aquilo. Olha que coisa interessante. Mas o falso eu, no vitimismo, ele vai cair aonde? Na inveja.
Por mais que a gente não queira sentir inveja, você vai se surpreender sentindo inveja. Fala, poxa vida, eu não queria ter inveja. Mas me dá inveja daquela pessoa. Puxa vida, aquela pessoa tem tanta coisa, né? Tudo de bom acontece para ela e para mim não acontece. Isso é o vitimismo, né? E isso vai te enterrar cada vez mais. Então, o que os mestres falam? Se alegre. Poxa, a pessoa, aconteceu uma bênção na vida da pessoa. Que coisa boa. Nossa, sinta como se fosse você. Ai, a pessoa comprou uma casa de praia. Nossa, sinta como se fosse você que estivesse indo para aquela casa de praia, né? Nossa, que alegria. Compartilhe a alegria daquela pessoa. Ah, fulano casou, teve filho, sei lá, né? Viva como se fosse você que estivesse tendo aquela realização. Porque esse regozijo vai fazer com que você também tenha méritos para ter essas bênçãos. Olha que coisa maravilhosa. Porque somos todos um. Porque tudo que a gente manda para o universo manda de volta, né? Essa é uma das maneiras, né, de falar. Ou a gente pode entender simplesmente que nós não somos separados do universo. Nós estamos no universo do mesmo jeito que o universo está em nós. Então, o externo, ele vai sempre manifestar o que a gente tem internamente, tá? Então, veja aí, ó, anote essas dicas aí, porque são dicas de ouro. Então, a pior coisa que a gente pode fazer é o vitimismo, é falar, poxa, não tem vitimismo, tem responsabilidade com amor e autocompaixão. Eu fiz as escolhas equivocadas que eu tinha condições de fazer naquela época. Naquela época foi o melhor que eu tinha para fazer. Dentro dos recursos que eu tinha naquela época, eu fiz o meu melhor. Porque você fez, com certeza. Se isso me trouxe a caminhos equivocados, paciência, era o nível de consciência que eu tinha. Mas agora eu tenho as infinitas possibilidades. Agora eu estou plantando novas sementes. Então, o que fazer com o karma que já se manifestou? Né? Nós temos 3 opções. A primeira é essa: se vitimizar, pagar o karma, se achando um condenado, um infeliz, que vai criar mais karma. Porque tudo que eu... Presta atenção, gente, ó, o que eu vivo agora é resultado das escolhas passadas. Só que o movimento que eu tô fazendo agora também vai criar a minha realidade futura. Entende? Então nada tá perdido. Porque aí nessa hora a impermanência é uma ótima notícia. Porque a impermanência atua tanto pro que a gente gosta, quanto para o que a gente não gosta também. Então, as situações ruins, elas também são impermanentes, né? Você quer ver um exemplo que eu achei muito legal? Eu conheci uma pessoa uma vez que ela, aparentemente, ela tinha esse karma ruim para relacionamento. Ela era uma pessoa muito sozinha. Não é aquela pessoa assim que cai em relacionamentos ruins, não. Ela não... era relacionamentos mesmo. Ela era uma mulher já com um pouco mais de idade, né? E ela não namorava ninguém, não tinha relacionamento nenhum, ficava só cuidando da mãe. Mas ela era uma pessoa tão alegre e ela desfrutava tão bem do que ela tinha naquele momento. E era uma situação assim que devia ser desconfortável para ela, porque todas as mulheres eram casadas, tinham filhos, tinham família. E ela era sozinha, cuidava da mãe. Mas ela, em momento nenhum, ela se abatia por causa disso. Ela era sempre alto astral. Então, o que ela fazia? Ela viajava muito, ela trabalhava, era ela sozinha. Então, ela, todas as férias, ela fazia uma viagem para o exterior. Aí ela fazia um álbum daquela viagem. E sozinha, né? E aí depois ela entrou para um grupo de trilha e foi fazer trilha na natureza. Então era interessante, sabe? Aquela coisa que você olha assim e fala, pô, eu no lugar dessa pessoa ia estar triste, ia estar, né? Porque é uma época da vida assim que a gente sente muita falta, né? Do relacionamento, a gente quer construir uma família e tal.
E eu sei que ela devia ter essa sensação, mas ela não focava nisso, entendeu? Ela focava nas coisas boas que ela tinha, né? Então, é uma frase que eu já trouxe para vocês também, que é assim: foque nas oportunidades e deixe os problemas morrerem de fome. Anota aí também, tá? Frase de hoje, ó. Foque nas oportunidades e deixe os problemas morrerem de fome. Era isso que ela fazia. Aí o que aconteceu? Lá pelas tantas, depois de alguns anos, ela ficou alguns anos nessa situação, não foi uma coisa assim. Ela começou a namorar, apareceu com um namorado, um rapaz assim, nossa, tinha uma energia ótima, sabe? Você olhava assim e falava, poxa vida, que coisa boa, né? Que pessoa boa que ela arrumou. E assim, super apaixonados. Então, quer dizer, rapidamente a impermanência atuou. E como ela lidou positivamente com aquela situação, aquilo rapidamente se dissolveu. Agora, se ela ficasse amargurada, sentindo inveja e não sei o que, ela ia estar lá presa sozinha até hoje. Pode ter certeza disso, tá? Então, é o agora. É o agora, né? Também perguntaram aqui, estou 2 meses sem emprego, reprovei nas entrevistas que fiz nesse tempo e recusei um emprego, essa realidade pode mudar realmente, como consigo virar a chave? Então, acabei de falar, foque nas oportunidades e deixe os problemas morrerem de fome, né? Sai dessa sensação de, pense assim, o que eu posso oferecer? Né? Porque a gente às vezes vai procurar um trabalho pensando o que a gente pode ganhar com aquilo. Claro, a gente precisa de um salário, né? Precisa viver, mas pense assim, o que eu tenho de melhor para oferecer? Né? Onde estão as minhas habilidades? Como eu posso ser útil? Comece a ser útil, sabe? Mesmo que seja em trabalho voluntário, sabe? Coloca a roda para girar, coloca a energia para fluir. Entende? Aí você vai ver como os caminhos vão começar a aparecer, né? Deixa eu ver aqui, acho que passou uma outra pergunta. Confesso que fico um pouco tensa, achando que estou fazendo, desejando, é coisa do falso eu. Queria relaxar e me divertir mais sem ter que pensar muito. Então, o falso eu, ele não é um problema, tá? É a mesma coisa que eu falei aqui sobre o ego. Falso eu, ego, identidade, tudo a mesma coisa. Eles em si não são um problema. Eles são a nossa maneira de andar no mundo, a interface para a gente se relacionar. A interface, né, que a consciência cria para a gente se relacionar. Eles em si não são um problema. O problema é gerar sofrimento para si próprio e para os outros. É só isso que você tem que ficar atenta. Relaxa, tá? Vive a vida, né? Hoje eu quero comer uma coisa gostosa, vai lá e come. Hoje eu quero comprar uma coisa nova, vai lá e compra. Hoje eu quero viajar, vai lá e viaja. Vive normal, relax, livre, sem culpa. Mas fique atenta a gerar sofrimento. Se você vê... Fique atenta à sua motivação quando for fazer as coisas, né? Você tá fazendo com uma motivação egoísta de prejudicar o outro, de puxar o tapete do outro, de bajular a sua vaidade, de bajular o seu orgulho, né? Então, é a autoobservação, né? E nos acolhermos com compaixão também, sabendo que nós vamos errar, sabendo que nós vamos escorregar, nós ainda estamos no caminho. Eu já contei várias vezes também aquele poema, já falei aqui para vocês, da autobiografia em 5 capítulos, né? Vou falar de novo aqui rapidinho, porque sempre tem gente nova. Ela diz assim, capítulo 1, ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada. Caio, não é minha culpa, levo uma eternidade para sair. Aí é o vitimismo. Aí é essa postura, tá vendo? Aí o capítulo 2. Ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada. Caio, é minha culpa, saio rapidamente. Culpa aqui é no sentido de responsabilidade, tá?
é minha responsabilidade. Então, no momento que você já entende isso, você pode cair, que você sai rápido, não tem problema. Uma vez perguntaram o Dalai Lama, quando um mestre realizado, né? Como é que é ser um mestre iluminado, né? A gente não sente mais raiva. E aí ele disse assim, não, a gente sente, só que a raiva é como um risco na água, ao invés de um risco na pedra, né? Ou seja, aquilo brota, mas a pessoa já sai logo. Aquilo não domina ela não se identifica mais com aquilo, tá? Então isso é a liberdade. Aí a Silvia perguntou aqui, Silvia é minha aluna lá do curso online. Nem sempre podemos escolher, muitas escolhas são feitas por influência dos outros, sua educação, do ambiente, etc. Então, Silvia, mas você pode escolher. Isso é uma ilusão que a gente tem, né? Eu até já falei sobre um filme, assistam lá, aquele filme O Diabo Veste Prada, vocês já devem ter assistido. É muito interessante essa questão da escolha, porque a menina que entra de estagiária, da diaba, né? Ela fala isso o tempo todo, eu não tive escolha, porque ela entra naquela coisa, naquele ritmo louco de trabalho, e ela começa a deixar os amigos de lado, deixar o namorado de lado, né? E aí ela fala, não, mas eu não tive escolha, porque o meu trabalho me exige. Mas é uma escolha, tanto que chega no final do filme, quando ela vou dar o spoiler aqui, quando ela se toca do caminho realmente que ela estava entrando, da pessoa que ela estava se transformando, ela pega o celular que a chefe falava com ela, joga dentro de uma fonte de água e vai embora. E dá o salto quântico assim, ó. Como é que eu não tinha escolha? Na hora que ela viu realmente o tamanho do buraco que ela estava entrando, ela simplesmente teve a escolha dela, jogou aquilo tudo pro alto. Ela sempre teve aquela escolha. Mas ela não considerava aquilo. Então ela falava, não, eu não tenho escolha. Quando a gente fala eu não tenho escolha, é porque tem um limite ali que você falou, não, daqui eu não passo. Aí você fala, eu não tenho escolha. Mas colocar esse limite também é uma escolha. Então, a historinha do buraco, no 3º capítulo, ela diz, ando pela calçada, tem um buraco, caio, é um hábito. Então, olha que interessante, né? Mesmo você sabendo que a responsabilidade é sua, bababá, ainda tem que ter a autocompaixão, porque aquilo é um hábito. Você não vai mudar de uma hora para outra, né? Você está trabalhando para aquilo mudar. Aí, quando você cair, autocompaixão. Depois, capítulo 4, ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada, contorno o buraco, ó. Aí agora ela já teve consciência, já conseguiu mudar os hábitos, já não cai mais no buraco. Capítulo 5, ando por outra rua. Porque se ela não cai mais naquele buraco, não tem nem por que ela continuar andando naquela rua, né? Aí a própria vida vai fazer um trajeto, né, para te jogar em outras ruas que você tenha coisas para aprender, né? A Valéria disse aqui. Ju, me chama no direct, tá? Que aí eu converso com você sobre essa questão de atendimento. Daí, a Silvia diz aqui, escolher manter a roda da vida girando. Pois é, tudo é escolha. Aí também perguntaram aqui, até a família escolhemos na espiritualidade antes de vir, mas depois aqui temos livre-arbítrio, podemos mudar tudo. Exatamente. Exatamente, tudo são as nossas escolhas, gente. Nós somos os mestres da nossa vida, não tem como. Então, todos queremos ser a melhor versão, mas isso tem um preço. Tudo tem, né? Tudo tem. Isso é a primeira nova verdade, né? É do Buda, que ele fala, que é uma palavrinha que se chama dukkha, que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Isso é uma dinâmica da roda da vida, desse samsara, né? Desse mundo condicionado. Então, ser feliz exige coragem,
tá? Porque nós temos que fazer escolhas arrojadas, nós temos que nos expor, né? Como o Steve Jobs falou quando ele estava já com câncer, né? Prestes a morrer. O discurso dele, né? Ele foi convidado para discursar na formatura dos alunos, não me lembro exatamente qual universidade agora, se foi Harvard, Stanford, não me lembro exatamente. Mas ele foi fazer um discurso na formatura e ele falou exatamente isso, que nós temos um medo, né? Um pudor de nos mostrar, né? O falso eu, ele fica defendendo a nossa vulnerabilidade, né? Ninguém gosta de se deixar ficar vulnerável, mas aí que está o nosso poder, né? Aí é o que a Brené Brown fala, não sei se vocês já viram alguma palestra dela, é maravilhosa, ela fala justamente sobre a vulnerabilidade, né? O poder, porque quando o falso eu sai de cena, a gente fica meio que nu, né? E aí o Steve Jobs fala exatamente isso, ele fala, nós já estamos nus, larga de ser bobo, tipo assim, né? Você tá defendendo o quê? Né? A gente acha, porque o falso eu é isso, né? Ele cria ali aquela bolinha de realidade e acha que tá super protegido ali dentro, tá nada, no fim vai estourar tudo, você tá construindo o castelo de areia, né? Então, o Steve Jobs, ele fala isso, porque você vê, né? Ele é um cara super bem sucedido, não sei o quê, e teve um câncer e morreu jovem. Quer dizer, não adianta, nós não temos controle. O controle é a ilusão justamente do falso eu, né? Que acha que precisa de uma condição externa, tudo bonitinho no lugar para ser feliz. Então, é o outro erro, né, que a gente cai. Uma coisa é o ser, outra coisa é a condição de vida. A gente não percebe que isso são coisas separadas. A gente acha que a condição de vida é o ser, né? Mas não é. Até falei com vocês uma coisa que as pessoas tinham mania de falar, né? Ih, fulano tá bem de vida. Por quê? Ah, porque tá de carro zero. Eu falei, gente, isso é tá bem de vida? Isso é tá bem financeiramente. Eu concordo. Mas bem de vida é uma coisa muito mais ampla. Bem de vida é o ser, né? A gente está falando da condição de vida. Então, o paradigma clássico cartesiano, ele confunde essas duas coisas, mas são duas coisas diferentes. Então, o nosso paradigma clássico cartesiano, ele enxerga a condição de vida. Ele não leva em consideração o aspecto sutil da consciência, do mundo interno. Já o paradigma quântico, ele vai trazer justamente essa consciência, esse mundo, essa visão do mundo interno. Aí sim, mudando o ser, a condição de vida muda, porque a condição de vida é a materialização do sutil. As causas estão no sutil. O grosseiro, o material, é onde nós vamos ver os efeitos. Então não tem como você, através da manipulação da condição de vida, do grosseiro, chegar a coisas que pertencem ao eu, que pertencem ao sutil. Entende? Isso é o paradigma errado. Então você vai estar buscando as coisas certas, mas da maneira errada. Você vai estar buscando a felicidade, plantando causas de sofrimento, né? E por isso as coisas não dão certo. E por isso a gente não consegue sair dos ciclos, né, de repetição. Porque lá no modelo de Niels Bohr para o átomo, no modelo do salto quântico, isso fica muito claro, né? Como nós temos ali cada órbita, nós podemos entender como um nível de consciência. E nós precisamos o quê? Do salto quântico para expandir a consciência, porque o Einstein dizia, não se pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que o criou. Mas aí, se a gente se mantém ali no mesmo nível,
a gente fica naquela experiência cíclica. Então, é o preço a pagar que eu estava dizendo, né? Se você quer viver a sua melhor versão, você vai ter que sacrificar o vitimismo, você vai ter que sacrificar o apego ao sofrimento, que por incrível que pareça existe. Porque o falso eu, ele quer existir. E aí ele vai colocar alguma coisa no centro. O que é o centro da sua vida? É a família? É o relacionamento? É o profissional? É o prazer? São os amigos? É a igreja? Né? Você tem que se perguntar qual que é o seu centro, porque do centro é que brota as outras áreas da nossa vida. Então, onde que está o teu centro? Seu centro é o relacionamento? Aí complica, né? Porque o relacionamento oscila. Agora, se o seu centro for a sua verdadeira natureza, aí não tem problema. Porque a sua verdadeira natureza não pede divórcio, a sua verdadeira natureza não pede um tempo no relacionamento, a sua verdadeira natureza não te trai, a sua verdadeira natureza nunca vai te deixar na mão, tá? E é ela que tá com a gente quando a gente nasce e é ela que tá com a gente quando a gente morre. Né? Todos os momentos mais importantes da nossa vida somos nós e a nossa verdadeira natureza. Ela disse aqui, o apego ao sofrimento é que mais tem, infelizmente. Exatamente. Só que nós temos apego ao sofrimento e nem percebemos. Por isso, só que nós temos a capacidade da autoobservação. Esse é um dom do ser humano. Outras consciências, como animais, né, não têm essa capacidade, mas nós temos. E através da autoobservação, nós podemos pensar sobre o nosso processo de pensamento. Olha que coisa maravilhosa. A Rivonete disse aqui que não entendeu. Não entendeu o quê, Rivonete? Que nós estamos acabando aqui, mas vou ver se dá tempo de eu te explicar. Aí a Ana falou aqui, devemos levar a vida sem dar muita importância a nada, porque nesse mundo tudo é passageiro. Não é bem assim. Mas esse tema é complicado mesmo, tá, Ana? É complicado mesmo. Não é assim não dar importância, é não se estressar, tá? Importância a gente deve dar, mas sem se estressar, entendeu? Sabendo que as coisas são impermanentes e que nós vivemos bolhas de realidade, né? O meu mestre Lama Santa, ele fala assim, quando tudo está perdido, nada está perdido, porque a nossa verdadeira natureza segue intacta. A verdadeira natureza que a Rivonete não entendeu. Pois é, então, não é uma coisa muito simples de entender mesmo, porque ela está o tempo todo com a gente, mas a gente não sabe acessá-la. Então, a gente acaba agindo no mundo como pessoas milionárias que carregam pedras preciosas no bolso, mas seguimos mendigando, né? Sendo que nós temos toda a riqueza dentro de nós. Aí ela perguntou aqui, como aumentar a autoestima sem aumentar o ego? Ótima pergunta, né? É a mesma pergunta também, autocompaixão não é autopiedade, são coisas diferentes, né? Então, o ego, ele é bem safadinho, é como eu disse, observe essa questão da sua motivação, tá? Porque o ego, ele tá sempre num estado de comparação, querendo ser melhor que o outro, né? Tem sempre uma motivação negativa quando é uma coisa do ego, né? Agora, a autoestima não. A autoestima é você saber que você faz o seu melhor, é você se amar dentro da sua vulnerabilidade, é você fazer das suas fraquezas as suas forças, porque você acolhe essas fraquezas, você ama, elas são a tua particularidade, a tua singularidade, né? Então isso é autoestima, é saber que você não precisa ficar agradando os outros, você pode dizer não,
Porque você é tão importante quanto as outras pessoas que estão em volta de você. A mesma importância é que você dá para atender o outro, você dá para atender você. Quando você faz alguma coisa errada, como você fala com você própria? Você fala, ô, sua burra, nossa, é muito burra mesmo. Você fala assim? Se fosse a tua melhor amiga que fez uma coisa errada, você ia falar com ela assim, ô, sua burra, você é muito burra mesmo. Não. Se fosse a sua melhor amiga, você ia falar, fica assim não, isso acontece com todo mundo. Então, com você, você tem que falar assim também. Você tem que falar com você como você fala com a sua melhor amiga. Isso é autoestima, não é ego. Aí a Ana falou aqui, por que o ego é tão forte? Parece ser até mais forte que o nosso verdadeiro eu. Esse é o desafio de todos os seres humanos. Então, ele não é tão forte. Ele não é mais forte que o verdadeiro eu. Ele tanto não é que ele é uma criação do verdadeiro eu, na verdade, né? A nossa consciência verdadeira, ela é um campo infinito, como o céu azul, amplo. E aí passa uma nuvenzinha ali. É o falso eu, é a bolhazinha de realidade, é o pensamento, né? A verdadeira natureza, ela é tão ampla que ela pode criar tudo, até o falso eu, né? Justamente por existir o falso eu, é uma prova de que existe uma verdadeira natureza ampla, dominante, que é o que nós somos de verdade, tá, gente? Então, olha, quinta-feira tô aqui de novo pra gente continuar o nosso bate-papo. Curta, compartilhe, comente a live e quinta-feira espero vocês aqui meio-dia. Beijo!